penso assim, o que mais me impacta, talvez, logo de início nesse filme, é que você traz imagens de mulheres unidas, muitas mulheres em um espaço só, e isso frontalmente causa um impacto que a gente não está acostumado assim, no cinema. Elas afrontam a câmera, elas não têm medo da câmera. E eu ouvi você conversando na coletiva sobre uma equipe que me pareceu majoritariamente feminina. Eu queria falar com vocês assim, como esse impacto da presença feminina de forma tão intensa reverbera tanto dentro como fora das telas, se a sua equipe era majoritariamente feminina, como foi essas escolhas, e quanto esse impacto foi definitivo para você dentro e fora, assim, nas escolhas de composição de imagem. Então, eu fiz um curta em 2014, ou seja, tem 12 anos, né? Foi meu único filme lançado, digamos assim, até então. E eu fiz um filme praticamente com a equipe toda feminina, assim, eram só mulheres, com exceção do Chicão, que estava na operação como técnico de som. E naquela época o filme circulou muito e foi um momento assim, onde se falava, continua se falando, mas se falava muito sobre vamos fazer equipes somente com mulheres e etc, etc. Mas eu confesso que me incomodava um pouco estar nos festivais e sentir que a gente ficava falando muito sobre isso, que não tirando a importância da discussão, mas falava muito pouco sobre linguagem. E eu acho que, assim, falar sobre um cinema feminista que só aposta em composições de equipe, eu acho que, né, e que a gente fica discutindo sobre isso, né, sem chegar no que a gente está produzindo, como a gente está olhando, como as atrizes estão trabalhando, que interações são essas, sabe? Então eu meio que falei, não vou me preocupar muito com isso. Obviamente, o interesse do filme é em personagens femininos, não há dúvida, mas, assim, a equipe era mista, né? Tanto que a gente tem o Vitor, que é fotógrafo, enfim, então eu não sei, eu não fiz a conta se tem mais mulher do que homem na equipe, mas tinha, né? Mas é isso, era uma equipe mista, mas eu acho que da minha parte, né, a gente teve um set muito equilibrado, assim, nesse sentido de estar atenta também, porque eu não acho que set é sempre harmônico. Tem conflitos, é normal, isso independente da composição de gênero da equipe, eu acho. Mas aí é isso, em relação ao Toca, né, ao cenário, ao filme que a gente criou dentro desse cenário, isso, era juntar um monte de mulheres dentro de uma casa e ver o que dava. Quer dizer, e a Margot partia disso, né? Os primeiros exercícios que a gente fazia da Cida com a Pietra era isso, assim, a Margot tá levando você para dentro dessa casa. Você tá ali pegando esse comboio, tararau, e a gente começou a fazer os primeiros exercícios, era de encontro entre as duas, assim, a partir desse encontro que tudo acontecia, né? Que, por exemplo, você falou, vamos botar um monte de mulher dentro de uma casa e ver o que dá. Eu acho que isso dá uma margem para improviso de naturalidade mesmo, né? De trabalhar o roteiro e talvez conseguir desviar ali da forma que você sente que tem que desviar, né? Que acontece na hora. Teve isso, né? Eu acho muito louco, inclusive, porque quando a gente começou os nossos encontros entre eu e a Cida, a gente estava levantando o roteiro e falando, não, o Toca não vai ficar homem, os homens vão desaparecer todos, quem vai ficar são só as mulheres, lá. E aí acaba que com o desenvolvimento da coisa, tipo, alguns homens foram inseridos, assim, né? Tipo, o José foi uma dessas pessoas que ficou transitando entre a rua e o Toca. Essa figura dançante que fica ali, assim. Mas inicialmente não era pra ter. E é engraçado, assim, porque realmente, majoritariamente mulheres, eu acho que se tinha uns 8 homens na equipe é muito, assim. Fora os meninos do elenco, assim. Eu acho que isso transparece pra gente, assim, porque principalmente quando você traz elas posicionadas no trilho do trem, assim, essa câmera que passeia por todas elas e elas afrontando essa câmera, eu acho que é sensacional, assim, no sentido de você sentir a imagem realmente. Eu acho que é uma composição maravilhosa, assim.
A minha pergunta foi no sentido do quanto fora da tela também reverbera para essa construção, sabe? Mas eu achei sensacional. E puxando um pouco assim sobre... A gente traz, né, um núcleo de profissionais do sexo que são caracterizadas no cinema geralmente de uma forma estereotipada ou de não respeitosa, na sociedade já trazem, né, já ocupam um lugar marginalizado, que não é reconhecido como trabalho. Enfim, a gente tem todas essas questões sociais que precarizam essas pessoas e fazem parte de um processo de desumanização delas. E você faz o oposto, você traz essas profissionais, principalmente no sentido de exercerem o direito ao prazer. Porque você tem essa imagem de que a profissional do sexo ela vai transar por obrigação, que ela não necessariamente vai sentir prazer. E você mostra o oposto, elas têm agência, elas dominam a relação e elas sentem prazer ali. Como que foi a construção de tudo isso? Se essa era uma ideia de trazer essa agência para elas no sentido de vou exercer o direito ao prazer no meio de tudo isso, não vou ser só uma profissional aqui. Era meio isso, assim. É tanto que a minha primeira pergunta, eu acho, para as atrizes era assim: é isso, a gente está indo para um lugar onde tudo pode acontecer. Qual que é o seu maior desejo? Que puta você se imagina? Não é? Eu acho que era meio isso, né, Pedro? Eu acho que acima de tudo é performance, né? Porque uma profissional de sexo está sempre performando. E é isso, ela não está vendendo o corpo, ela está vendendo um serviço que é performático, que é prazeroso, pode ser prazeroso, pode ser não, pode ser. E quando a gente está transando na nossa vida, a gente não se pergunta muito assim, né? Tipo, quer dizer, eu não me pergunto se você tá... das relações, tipo, meu Deus, eu tô vendendo meu corpo, sei lá, isso são coisas, mas por que quando a gente vai pro lado da sexualidade dessa mulher, a gente fica, por causa da relação comercial, né, pensando somente nisso, assim, em outras relações de trabalho e que precarizam a vida, a gente não, né? Sim. Enfim, é uma discussão que permeia isso há muitos anos e para as profissionais de sexo isso não muda muito, né, assim. E, eu estava lembrando, sabe o que, Pedro, da Mara Moira, que a gente leu e lá, eu não lembro se foi no processo do curta ou não lembro mais, mas em algum momento a gente leu aquele livro. Se eu fosse puta, né? E é isso, ela é um diário dela, né? Foi você que trouxe pra gente ler. E era um diário de programas que ela fazia. Isso. É incrível. Né? E como vai mudando pra ela, né? O que é fazer um programa e tudo mais. Então, como fazer um filme se você não vai olhar pra viver, né? Ficar curiosa, pelo menos, que eu acho que move a princípio a curiosidade, sobre a complexidade daquilo e no nível tátil mesmo, assim, né? De ir tateando, de perceber, como sentir. O assunto da violência foi uma coisa que a gente levou inicialmente. Acho que principalmente eu, no início dessas conversas, assim, uma coisa que eu me preocupava bastante. E a Denise sempre se mostrou muito aberta também, né? Então a gente trocava bastante ideias sobre isso. Até que a gente chegou num consenso, a gente não quer falar sobre violência, né? Vai batendo mesmo, a narrativa já tá saturada de tanto ligar puta à violência, puta à exploração, puta não sei o quê. E aí a gente acabou indo para esse âmbito de prazer muito no sentido de experimentar também, sabe? Dar uma misturada ali, de entender, de criar esse imaginário do se eu fosse puta também, né? Tanto que aí surge as meninas do Toca, cada uma tem um desejo específico, assim, né? Da minha personagem, por exemplo, ela tem uma coisa com a dor, sabe? Mas é um desejo dela, assim. É um prazer dela. A outra já gosta de fazer coisa com outras pessoas, a outra dá porque a outra tá querendo se apaixonar, a outra não dá. E foi um processo, a construção do filme todo, assim, foi um processo bem libertador e muito à vontade, assim. A Denise fez questão de deixar a gente muito à vontade. Tanto na hora da cena quanto para construir essa narrativa, né, de cada personagem. E acabou dando no que deu, assim, né? A gente fugiu completamente dessa coisa da precariedade, da miséria e foi para esse âmbito fantástico, assim.
de criar esse novo imaginário da puta, que não é só a puta coitada, sabe? E tem uma coisa, eu tava lembrando aqui da cena da vela, que assim, eu amo aquela cena, eu amo muito, a Pietra sabe disso. A gente ficava conversando, né, enfim, tinha os nossos encontros que a gente ficava conversando, um dia a gente falou assim, não, vamos pro motel. Nós três, era eu, Pietra e Ana Larissa. Aí Pietra pegou umas coisas na casa dela pra gente experimentar coisas de corpo, né? E aí foi a primeira coisa que ela fez, foi essa coisa com a vela. Né? Eu com a câmerazinha pequena, sem a gente combinar. A mulher tá lá no filme, né? Superei, só porque as imagens... Superou, mas não quero ver, né? Tipo, Porque a Pietra é essa atriz, assim, que ela... Sei, eu acho que pode ser viagem na cabeça, mas ela tem um lance com a câmera que é incrível. A gente liga a câmera, ela vai, buf, magnético. é magnético, assim. E aí, quando a gente filmou, eu falei, gente, se esse equipamento já tivesse prestando. E aí, não, vamos fazer essa cena. Então a gente já, de cara, né, e é lindíssimo, assim, lindíssimo. E como tá montada também, né, Sim. a gente ficou bem feliz. E entrar um pouco nessas diferentes linguagens que o filme vai usando, porque tem cenas que você sente uma coisa quase documental dessa conversa entre profissionais, tem momentos em que isso vai para a distopia completa brasileira, tem essas mulheres mágicas, e é super interessante enxergar isso em tela. E você tem uma formação grande como diretora de arte, né? Daí eu queria perguntar um pouco sobre como a sua formação como diretora de arte ajudou a construir esse imaginário e de onde veio a motivação para contar essa história, que é todo um universo. Lógico, todos os filmes são um universo, mas é um universo bem particular. Eu tenho uma hipótese de que toda mulher fantasia ser puta. Toda mulher fantasia ser puta. Eu nunca esqueço, assim, quando a gente começou a fazer o filme, eu vou voltar pra mas assim, mulheres de todos os tipos com que eu conversava, falavam que eu quero ser puta, entendeu? Porque não deixa a gente ser puta, entendeu? A gente quer ser puta. E vamos ser puta, eu acho que o filme tá chamando a gente pra fazer isso, mas enfim. A motivação, mas aí pra dizer que eu acho que eu sempre fantasiei, né, ser puta também, como muitas mulheres, mas eu recebi uma proposta de trabalho um dia num bar. Eu encontrei uma menina no banheiro, ela estava meio usando o banheiro e falou assim, não, pode vir aqui. Aí eu fui fazer xixi, ela estava na pia e a gente ficou conversando. E aí eu não sei, acontece muito isso comigo, do nada a pessoa começa a contar a vida toda. Aí ela estava me contando que ela era prostituta e contou tudo, assim, da mulher, blá, blá, blá. E no final ela falou, olha, eu tô precisando de uma pessoa para me substituir, que eu tava no império. E eu assim, cara, eu troquei ideia normal, dei meu telefone, não sei o quê, depois não rolou nada, assim, mas eu saí daquilo assim, cara, sim, né? Sim. E pronto, aí eu cheguei a escrever, inclusive, essa cena em algumas versões do roteiro, assim, mas foi a motivação inicial. Mas aí, para essa coisa dos gêneros, né, que você perguntou, então, assim, por exemplo, tinha muito na minha cabeça, desde que comecei a pensar, né, vamos fazer um filme com a prostituta, de que a prostituta ela é uma atriz, essa coisa da performance que eu estava falando. E que nisso a gente podia ver, assim, a mesma, né, na época eu pensava, pode ter a mesma, a Rúbia, por exemplo, quando a gente escrevia, ela às vezes fazia uma coisa que era completamente diferente, um programa que era completamente diferente da outra, então ela meio que transitava entre personagens diferentes, mas eu acho que isso acontece um pouco no que a gente estava falando, né, de que cada uma é uma coisa, assim. Então, aí a coisa da distopia surgiu, né, que não é uma coisa muito consciente, mas era tipo assim, todo puteiro é puteiro mais ou menos do mesmo jeito há milênios, né? Ou seja, vamos dizer, como que uma sala de cinema se transforma ao longo desse, se fosse um arquiteto fazendo uma... antigamente as salas eram assim, agora são salas, a bilheteria... Como que ela vê? Mesma coisa. Porque a gente não olha pra ele, porque ele tá aqui, a gente tá numa rua e ele tá numa portinha, a gente sabe que ele tá ali, mas a gente passa reto. Quer dizer, a gente que não trabalha lá, né? Assim, quem trabalha lá tá vivendo aquilo intensamente. Meio isso, então essas pessoas estão lá dentro, como que elas estão vivendo. E é isso, se você for dizer, terá um lugar distópico em qualquer lugar que você entrar na cidade.
E aí era meio isso, mas assim, eu acho que o melodrama tá ali também, porque a Melina é uma personagem, né? E a gente, eu acho, das nossas construções, que a gente ia fazendo histórias, assim, sobre aquele lugar. E eu acho que, aí Pietra pode falar, mas eu lembro que tu criava umas coisas que eu, pra tua personagem, então, por exemplo, a Cais foi uma coisa que tu trouxe, Exato. né? É tipo assim, as coisas que tu criava dentro da tua cabeça e que era teu... Chegamos com umas viagens muito doidas, falando, Denise, então, pensei num negócio assim, sabe? Legal, eu não sei como a gente encaixaria isso, mas vamos experimentar. Era esse tipo de liberdade que acontecia, assim. E ajudou muito pra mim, por exemplo, em relação à construção de personagem. Foi pelo menos, sei lá, dar um contexto, assim. Tipo, o lance da Feira do Prequito, por exemplo, da Maria Cobra, era uma história da Cida, essa história da Maria Cobra. Eu acabei englobando, assim, na Rúbia. E aí tinha as relações ali dentro do toque, era muito maluco, assim. Por exemplo, a Margot, depois que perdeu o marido, ela viu mais ou menos a Melina crescer, sabe? Então ela é tipo uma segunda mãe, mas aí a gente inventou uma história muito maluca, que é o Argo de repente tinha uma filha perdida, que talvez seja ou a Melina ou a Rúbia. Exatamente. A gente viajou, assim. E aí a Rúbia, que não lembra dessa coisa da mãe, ela estava viajando para uma cidade encantada, que o Acais é uma cidade encantada, né? E aí ela não sabe de onde ela escutou isso, só escutou que a cidade era segura, que era uma cidade boa, não sei o que, E aí o comboio quebra e ela se enfia ali no toque, assim. Aí o campo imaginário fica todo embaralhado. Eu gosto muito das coisas que estão surgindo, da questão labiríntica também do toque, né? Acho que dá uma ideia, assim, da narrativa que vai, que volta, que entra, que fica perdida, mas que se mistura, assim. Aí eu acho que disso o filme vai, sei lá, pra voltar pra tua pergunta do negócio do gênero. Aí ele fica meio que... Pronto, criamos essa estrutura, mas as coisas vão aparecendo e o fantástico, assim, de que sempre elas teriam superpoderes. Tinha até mais coisa que não entrou no filme, né? A Melina, por exemplo, tudo bem que tem a cena dela derrubando o portão, mas ela tinha uma telecinese, né? Que é coisa de mexer os objetos com o olhar. A gente fez até uma cena com ela, Tarkovsky, que é a menina mexendo o copo, né? Na mesa, assim. No último dia. Os efeitos práticos, assim, lá no talo. Muito legal, muito legal. E a gente inventou mais coisas que acabamos não fazendo. Mas, Acho que vocês têm material para outro filme. Outro filme. Fazer aí uma série, né, da Margot, passado da Margot, né? Eu assisti. A gente passou quase 2 meses gravando. Foram 9 semanas. 9 semanas. E de pré nossa, elenco e direção foi, sabe, 4, 5 meses. Claro que a gente se encontrava só uma vez por semana, eventualmente um pouco mais, mas assim, aí pré com equipe foram 4 semanas. Mas aí, por exemplo, se é uma coisa muito clichê, já vou entrar noutra história. Por favor, pode, por favor. Por exemplo, a pré-longa é legal, porque, por exemplo, o Vitor e a Aline, o Vitor é o fotógrafo e a Aline fez iluminação, né, gráfica. Os dois são de Fortaleza, já tinham um trabalho prévio juntos, eles dois vieram fazer 4 semanas de pré. Então eles ficaram com a gente, às vezes a gente fazia ensaio, a gente fez, não com a câmera do filme não, mas o Vitor começou a acompanhar os ensaios, assim. E claro que a gente já tinha uma experiência juntos, assim, anteriormente, inclusive com a Pietra, né? Mas, e a gente no espaço, e a Aline pensando a luz junto com os ensaios, e o Vitor por ali, pensando a foto, e a gente começava a decupar, enfim, começou, assim, tempo é uma coisa, assim, que é preciso lutar para que a gente tenha tempo nos sets, porque set que você esquece do filme, né, para pensar em papel, para pensar em coisa. Trabalhar com pressão. Eu acho assim, pressão sempre existe, mas a pressão não pode ser a pressão de cumprir uma agenda independente de qualquer coisa. A pressão tem que ser, a cena tem que ficar massa, tem que ficar bem, tem que ficar legal. Isso não rolou. Teve cenas que a gente repetiu porque a gente tinha tempo, né? Teve a primeira cena de sexo, que não era uma cena de sexo, mas a primeira cena era uma cena de sexo, né? Eu tava lá. Né, que é o primeiro homem que vai pro corredor, a gente refez, né? Porque a gente fez uma
Aí conversamos, eu falei, expliquei pro Pietro, enfim, tinha uma coisa de decupagem, tinha uma coisa, que isso, foi a primeira, né? Aí não, beleza, vamos fazer tudo diferente. Tem que ter. A cena final, a gente teve um problema com a luz, porque a luz caiu muito rápido. Imagina a frustração, aquele plano. Sim. Super difícil de dirigir, super difícil para as atrizes também, porque a gente ficava lá longe. Aí ficava Renan e a Larissa correndo, detesto megafone, detesto rádio, ninguém usa isso no set comigo. Bom, celular também, se eu pudesse, eu elimina. Mas não dá, enfim, as É pessoas. muito maluco também, né? A gente tava no arco de chuva, então a gente fazendo as externas lá no meio da chuva. Isso. Aquele pátio onde ficam os trens, assim, a gente tava gravando a chuva comendo, né? Tinha umas poças de lights e Foi punk, aquela diária foi punk. Eu queria perguntar justamente para você, Pietra, sobre a preparação específica para esse papel, porque você já começou a falar um pouco sobre isso, mas assim, como foi para você, como atriz, encarar esse papel? Quais preparações específicas você fez? Como foi toda essa jornada? Então, eu trabalho com audiovisual já tem um pouco mais de 6 anos, né? Sou caracterizador, né? Trabalho também com teatro. E aí eu tipo assim, eu gosto muito de experimentar, de fazer um laboratório antes de chegar. Eu já cheguei com a Denise com experiências, assim, né? E aí, pra mim foi meio doido, mas muito legal também de ter essa experiência de vivenciar uma polpa mais uma vez, assim. Enfim, né? Devido ao contexto social, corpo no mundo mesmo, tipo, já tive algumas experiências com prostituição, mas há muito tempo atrás, assim. Eu falei, Denise, eu vou tentar viver alguma coisa aqui pra eu chegar com um pouquinho de matéria, né? E aí, tipo, eu tenho uma experiência muito singular, que eu falei, Denise, ó, consegui encontrar um garoto de programa. E ela, a Denise pirando, assim, contratou um garoto de programa. Quase falei, vou junto. Babado. E, tipo, vivi a experiência, assim, né? Eu falei, a gente ficou conversando horas. E, tipo, a gente trocou muita ideia. A gente descobriu que é de áreas próximas, assim, né? Tipo, ele também era da arte, mestrado em dança, algo do tipo, assim. E aí foi revisitando algumas memórias e aí nisso a gente foi fazendo alguns diários, assim, eu encontrando Denise, eu ia contando das experiências, e aí dessas experiências a gente foi retirando alguns trechinhos que funcionavam para a construção da Rúbia. E aí a gente foi vivenciando isso, assim, né? Foi um momento também que a história da Rúbia foi surgindo, assim, da perda da mãe, da raiva, do desejo de vingança, que eu não sei se é uma coisa que fica explícita. Mas fica. A autoavaliação às vezes é meio descontrolada. Aí, sei lá, a coisa da dor também. E aí vem desses laboratórios, assim, que eu vim praticando antes da gente chegar nessa Rúbia, assim. E aí tudo nos diários, e aí a conversa com a Denise foi um ponto crucial, assim. E aí a gente, funciona isso? Não funciona, vamos tentar outra coisa. E aí a gente foi fazendo a Rúbia acontecer. E até durante as filmagens, né, Pedro? A gente meio continuava fazendo isso. Assim. A gente, né, o tempo não era só para refazer as coisas, o tempo era às vezes pra gente, antes da cena, né? Por exemplo, a Pietra, uma coisa que ela me pediu é assim, eu quero um tempo com o meu par de cena para conversar. Sim. Só eu e ele. E, enfim, isso era deles. Eu não sei nem o que eles estavam falando, pra mim não interessa, era assim, fiquem lá, bota o figurino, fica lá, a gente tá aqui arrumando a câmera, enfim, né? E às vezes, muita coisa vinha pra gente, né? A maior parte da dinâmica de corpos em cena vinha dessas conversas. Eles propunham pra gente, é claro que a gente limitava, a gente tem esse, quando a gente se encontrava, né, depois de cada um, o Vitor e a Aline tinham montado a cena, a luz e tal, porque a gente tinha condicionantes do espaço, do cenário, enfim. E aí, depois que a Pietra vinha, com o ator ia contracenar com ela, trazia o que eles estavam pensando, teve de interação, pelo menos para começar. Sim.
E aí a gente chegava ali num ponto comum, né? Tá, beleza, mas aí tenta ficar mais aqui, porque a luz tarará, umas orientações iniciais, e nisso a Pietra é uma atriz incrível, porque ela tem essa sacação de luz e de câmera, de cena muito... Pra gente é tipo assim... Eu já falei isso muitas vezes pra ti, mas sempre é bom. Então é isso, ela vai mesmo uma cena extremamente complexa de corpo, de tesão, de tudo, de parceiro. Ela consegue, né, de maneira muito delicada, tá ali olhando pra... Não sei se é consciente, mas eu acho que é, né? A luz ali e tal, tá sempre certinho, assim. É isso, assim, eu acho que uma coisa pra mim que é importante é o lance da intimidade, né? As câmeras estão olhando tudo ali. Aí eu sempre falo, Denise, eu queria conversar pra eu entender também os limites, né? Tipo, esse corpo que atua, esse corpo que performa, a gente tem limites, né? Enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Eu odeio que ultrapassem meus limites, mas também não quero ultrapassar o limite de ninguém, então... Eu gostava dessa intimidade, assim, né, com as outras pessoas, tipo, sentava, sei lá, pra trocar uma ideia com o parceiro, tipo, entender um pouco da vida, sei lá, jantar junto na hora do intervalo, sei lá, ou algo do tipo, assim. Isso ajuda muito na intimidade, no toque da cena, enfim, né, foram cenas viscerais, basicamente, então exige um certo nível de intimidade, assim. E não dá pra chegar lá e falar onde eu pego, com que intensidade. Eu gosto muito da minha cena favorita. Por exemplo, é uma cena que eu tô com o Cássio e falo, morde meu peito. Tipo assim, morde de verdade. Eu gosto desse nível de intensidade, de intimidade, assim. Se a câmera vê tudo, ela com certeza vai ver se é uma mordida. E é isso, ela tava dirigindo ele, né? Sim, ela tava dirigindo ele. Então, e colocando o limite, né? Você não tá com medo, faça, né? Você tá ali colocando o seu limite. E eu acho que sobre puxando isso também, eu vou ter que entrar naquele assunto da coletiva, né? Que é sobre a colocação do sexo explícito no cinema e os limites disso tudo, né? Porque a gente está diante de um mundo que está, talvez, um pouco mais moralista do que deveria estar nesse momento, que tem uma onda de conservadorismo muito crescente, né? Que faz com que pessoas optem por pular cena de sexo em alguns filmes, optem por ter uma repulsa mesmo. Tem gente que tem repulsa de cena de sexo e eu acho isso, assim, surreal, tá vivenciando isso, e é uma crescente. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre os limites disso no cinema, assim, até que ponto você pode dizer, que a gente estava conversando, por que esse tipo de cena precisa estar no filme pornô? Por que não pode estar no cinema aqui? Não pode estar no cinema que a gente assiste aqui, que passa em festivais? Por que tem que ser colocado esse lugar, né, de apartado, de marginalizado, porque o cinema pornô é um cinema marginalizado? E quais são os limites de representação, Pietra, para você, assim, até que ponto existe um limite de performance, existe um limite ali de vivência mesmo, como que você lida com essas nuances, assim? Complexo. Na cena em si, tu tá pensando? Sim, na cena. Quer falar primeiro? Tá. Eu acho assim, vou falar, né, sobre o tema mais geral. Eu acho que é a mesma coisa em relação ao que a gente estava falando do puteiro, né? Assim, o cinema pornô, o cinema, não vou nem dizer que é cinema, mas o vídeo pornô, né? Ele tá ali no Google. Sim. Qualquer criança, se não tiver um equipamento com controle, dá um Google e acha, e entra num universo que tem de tudo, de maneira mais explícita, e um catálogo complexo, diferenciado, de diferentes fantasias, diferentes composições, assim, de tudo. E a gente tá discutindo no cinema se coloca ou não, sabe? É tipo assim, é a mesma coisa que eu tava escrevendo. Tem a rua aqui, que a gente tá caminhando, o puteiro tá nesse corredorzinho. Tá a nossa vida aqui, o site pornô tá aqui, com todo mundo podendo acessar, todo mundo acessando, e a gente tá fazendo de conta que existe uma moral que protege, né? Protege de quê? Do nosso próprio corpo? Então, assim,
isso sempre foi um desejo. Esse filme tinha que aprender a lidar com a gente, né? A gente estava aprendendo, a gente estava testando, né? Precisava testar, porque é isso, a gente vive, sei lá, eu sou de uma geração, eu tenho 45 anos, né? Então a minha infância, a gente via cena de peito e tudo na novela, era muito mais doideira, né? Era freestyle demais, assim. Sei lá, cansei de achar a VHS do meu pai, da minha mãe, com os pornôs, assim, depois do meu irmão, essas coisas, né? Que tá mais na mão do Playboy, folhear, revista, de nu, escondido, sei lá, com 6 anos de idade. É o proibido, é o desejo pelo proibido e tal, e que vai crescendo, a gente vai crescendo assim, né? Então aí quando a gente chega, né, com isso já moralizado, desse jeito pra gente, a gente não sabe lidar. E aí como que a gente, aí eu já tô viajando, né, na vida, mas assim, em relação aos filmes, é a mesma coisa, né? Tanto que, mesmo na montagem, assim, eu e o Fred chegou um momento que a gente falou, onde é que a gente bota esse pau? Onde é que a gente bota essa cena? Mas era pronto, chegamos, assim, sabe? É essa discussão que a gente precisa ter. Eu vou botar esse pau aqui, só pra ter aqui vou dizer que eu fiz, né, que o cara gozou em cena, que a cena foi verdadeira. Não era isso. Tá aqui esse pau, o que ele significa aqui nesse ponto do filme? Porque é um clímax, né, gente? Mas ele pode não ser um clímax, porque todo filme de pornô é um clímax gozada, né? Mas ele pode ser um clímax diferente, assim, como é que a gente trabalha esse clímax? E aí a gente chega naquele ponto, né, que é entre a cena da Melina. Eu lembro que o Renan, que é o preparador de elenco, da primeira vez que ele assistiu, ele começou a gargalhar. Depois, e ele logo depois da cena da Melina, né? Aquelas coisas românticas. E na sequência o Zé viu que ele dançando no corredor. E que, né, o Pietro já comentou, assim, que o Zé era aquele personagem masculino desviante. Pra mim ele é uma doideira que fica ali, né? É um pouco isso em relação às cenas de sexo, né? Assumi-los tanto como a gente estava falando em cena, na construção, no nosso diálogo, tentar chegar nelas em alguma coisa. E aí, quando chega na montagem, tá lá. E aí, assim, se a pessoa vai passar pra mim essa cena, tipo... ela pode passar também, não tem problema não. Mas ao mesmo tempo, né, eu acho que da experiência pelo menos que a gente teve aqui de sala, eu acho que a gente conseguiu, assim, um todo, assim, esse filme, que faz com que não seja tão importante você estar lá, tipo, apontando essa cena, essa cena, por quê, não, é uma coisa que está no filme e pronto. Isso eu fico muito feliz de ver, uma das coisas que eu mais fico feliz das pessoas comentarem, sabe? Eu acho que o nosso trabalho com isso é tipo assim, beleza, né? Eu penso assim, o filme tem toda uma narrativa, né? Sim. A gente está falando ali desde das relações interpessoais entre as gatas que estão ali, quanto à história delas, sobre elas serem transeuntes ali naquele mundo fantástico. E aí a galera se importa muito mais com a cena de sexo, assim. É tipo assim, sempre que não é esse olhar que eu imagino que a gente deva ter pensado, né? Eu, por exemplo, imagino a cena de sexo como uma consequência. É tipo assim, qual é o mal que o sexo faz na vida de uma pessoa? Tão natural quanto comer. A priori nenhum, só bem. É tipo assim, qual é o bicho de 7 cabeças que uma cena de sexo pode proporcionar, sabe? Chega a ser certa mediocridade também das pessoas imaginar que o filme inteiro se resume a isso, assim, sabe? E assim como a gente, assim, essa interpretação, essa atuação, essa narrativa que a gente trouxe, eu principalmente, o Pietro trouxe pra rua, tipo assim, o sexo faz parte da vida, sabe? Ela, por exemplo, ela admira a Maria Cobra nesse sentido, tipo assim, eu acho engraçado, tudo que eu aprendi foi com a minha mãe, só que eu faço melhor. Eu adoro essa parte que é tipo assim, deixa tua mãe te ensinar a fazer sexo. Entende? É meio maluco, assim, mas esse lance da liberdade, assim, de entender que é uma coisa comum, sabe? Sim.
não é um bicho de 7 cabeças. Eu pessoalmente acho que, tipo assim, conversar abertamente sobre sexo é ótimo. Se as pessoas talvez naturalizassem, vivessem muito melhor, né? Exato. E aí a gente volta, agora você falando, eu fiquei pensando, a gente volta para aquela conversa inicial aqui que a gente teve sobre o trabalho da prostituição, né? E o que eu acho que tanto as atrizes, né, a Pietra como as outras atrizes conseguiram, foi colocar o sexo de uma forma que é parte da vida delas, ponto. E isso é um contraponto muito forte a uma crítica que vem, às vezes, até do próprio feminismo, assim, de que a prostituta está objetificando o corpo. E aí, pra mim, o que a gente traz é uma coisa assim, olha aqui, o que é o meu corpo, olha aqui o que o meu corpo faz, o que ele pode fazer, o que eu quero, o que eu não quero, tarará. Não é um olhar distante, é um olhar assim, né, de vida, né, gente? É um tipo de discussão que até tira a complexidade, né, do que é o limite do corpo. Não é para ser um tratado, né, por dizer assim, é assim, é tal. É claro que tudo na vida é um filme, né, gente? Mas assim, é uma forma de contar a história. Sim. Eu acredito, inclusive, que assim, acho que pode ser até uma forma de alimentar outros imaginários. Assim. A gente não tá botando nenhum corpo padrão ali, sabe? Que foi um dos pontos que a Denise me falou logo desde o início do processo, assim, no convite. Foi tipo, eu quero corpos reais, quero que são mulheres diversas, que são mulheres da vida, assim, sabe? A gente tá falando sobre. Tipo, não é nenhuma musa dessas gatas montadonas, assim, tipo a gente como a gente, sabe? E pra mim, eu tenho um olhar que eu não consigo desviar, não sei se é um olhar viciado, mas eu não consigo desviar desse lugar, que é, a gente tem um elenco majoritariamente racializado. Isso pra mim são as mulheres do Brasil, sabe? São as mulheres que constroem a cena. A cena ali daquele ambiente, sabe? Então, por que criar um bicho de 7 cabeças quando a gente só tá, tipo, mostrando a vida acontecendo, sabe? O sexo é uma consequência da vida. Uma consequência gostosa. Sim, muito. Como outras atividades do dia a dia. Exatamente. Gostosa de fazer e gostosa de filmar também. Exato.